Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Comigo está tudo ótimo. Que a paz do Cristo, que a paz de Deus possa iluminar o coração de cada um de nós, possa nos trazer muita energia, muita força para enfrentarmos nossas provas do dia a dia, não é verdade? Bom, pessoal, hoje eu queria trazer algo um pouco diferente, trazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no seu capítulo 47, o texto que se chama A Grande Pergunta. Então, aqui no texto, ele começa com uma passagem bíblica que está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Então, ele diz, Jesus: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então é uma indagação, uma pergunta que Jesus faz. E aqui temos então o comentário de Emmanuel, né? E que ele intitula aqui como a grande pergunta. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e de luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçam os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé e asseguram disciplentes se ouvissem o Senhor, de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura a vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Então veja só que interessante, né, pessoal? Vamos comentar um pouquinho desse texto, né? Um texto pequenininho, mas tão rico, né, em significado, tão rico em ensinamentos, né? Então a gente já começa ali com aquele trecho bíblico que nos trouxe, né? Que Jesus pronunciou, né? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo, né? Então muitos falam em nome de Cristo, muitos falam em nome de Jesus, que estão representando Jesus, mas que, na verdade, talvez não compreenderam ainda, né, a postura de Jesus diante das pessoas, o seu amor ao próximo, como ele respeita o próximo, como ele age com o próximo, né, de forma tão amorosa, tão caridosa, né? Então nós vemos às vezes até líderes religiosos, né, que falam, clamam Jesus, Jesus, falam em nome de Jesus, mas, né, em suas atitudes não mostram, né, que conhecem Jesus de alguma forma. Então ele começa ali, em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Então, a primeira coisa que coloca aqui, né? Então muitas pessoas dizem assim, quando eu desencarnar, quando eu morrer, né? Eu vou me encontrar com Cristo, e daí eu vou conversar com Cristo, né? E então ele pergunta justamente isso, por que esperar? Por que não podemos fazer isso hoje, né? Jesus não disse que aonde estiver um ou mais reunido ali, falando dele, em seu nome, ele está presente? Então por que esperar
né, o desencarne, a morte do corpo físico para encontrar com Jesus. E ele prossegue: não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de luz e amor. Então veja que coisa bonita, né? O evangelho de Jesus é o próprio Jesus. Quando nós lemos ou ouvimos alguém narrando, né, aquelas histórias do evangelho, Jesus está presente ali, está vivo, está irradiante diante de nós. Então nós temos a oportunidade de ouvir e de aprender com Jesus a todo momento. Não precisamos estar justamente na presença dele, ele não precisa estar materializado em nossa frente para que nós possamos receber os seus ensinamentos. E é isso que ele vai falar aqui no próximo trecho, né? Que ele vai dizer: muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Então, são aqueles fiéis, né? Aquelas pessoas que se envolvem com a religião, se envolvem com o trabalho religioso, mas que elas ficam clamando a Deus que mande um sinal, né? Uma manifestação sobrenatural, alguma coisa que prove a existência de Jesus, que prove a existência de Deus. Então, nós ficamos pedindo provas, né? Ao invés de agirmos, né? Porque o Evangelho já está ali diante de nós. Se nós lermos o Evangelho, nós vamos compreender que aquilo ali é uma fonte límpida de conhecimento, de sabedoria, que pode sim transformar nossas vidas. E nós não precisamos de efeitos sobrenaturais para nos conduzir no caminho da fé. A fé é algo que nasce sinceramente em nossos corações, através do amor que nós vamos criando por Deus, né? E não de efeitos milagrosos que podem ocorrer. É claro que milagres podem ocorrer, efeitos sobrenaturais podem ocorrer, podem, claro que podem, mas nós não devemos esperar que isto ocorra para nos dirigirmos a Deus, para termos nossa fé em Cristo, nossa fé em Jesus, tá certo? Então ele prossegue ali: acredita-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande demasia para o esforço humano. Você veja só que interessante, né? Muitos pensam que por estarem no serviço, pregando a palavra de Deus, falando de Cristo, falando de Jesus, que eles são, de certa forma, diferenciados das outras pessoas que estão à sua volta, que eles têm um papel mais importante e por isso eles são até merecedores de Cristo se manifestar na vida deles. E eles não percebem que Cristo não se manifesta muitas vezes externamente, né? Como eu disse, através de efeitos sobrenaturais, efeitos extraordinários, né? Ele se manifesta dentro do nosso coração, através das transformações que nós vamos sofrendo ao longo do tempo, tá? E daí Emmanuel prossegue: tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes que lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Então aqui ele vai falar justamente daqueles companheiros, né, que sendo chamados à seara cristã, ao serviço do Evangelho, muitas vezes tem ali uma função bem simples dentro dos templos religiosos, né? Uma função que pode ser até de receber as pessoas, uma função que pode ser até mesmo de varrer um chão, né? De organizar uma administração, de organizar algo nos bastidores, que muitas vezes não fica ali exposto ao público, né? E essas pessoas elas ficam às vezes se achando diminuídas, né? Se achando inferiores, né? E porque elas deveriam, de repente, ser merecedoras de uma posição maior. Mas quando nós estamos no trabalho de Cristo, não existe posição maior ou menor, né? Não existe um cargo que seja melhor do que o outro. Não. Todos nós, quando estamos num trabalho, né, em nome de Jesus, todo trabalho ele tem o seu valor. Não é porque um está lá na frente dando uma palestra, enquanto o outro está lá atrás arrumando um banco, né? Arrumando uma cadeira para alguém sentar, recebendo uma pessoa, que um é mais importante que o outro. De forma alguma. Todos se encaixam em um grande quebra-cabeça, né? Que faz com que surja um grande quadro, né? Um quadro bonito, que é o trabalho no Evangelho.
Então, nós nunca nos devemos nos sentir inferiores ou mesmo superiores pela posição que ocupamos, e sim cada um, pelas suas habilidades ou suas facilidades, vai ocupando um lugar ou outro. O mais importante é se colocar disponível para o trabalho com Deus, o trabalho do Evangelho. E ele ali vai, encerrando dizendo: é por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Então, no final das contas, o mais importante é nós tentarmos agir como Jesus agiu, Tentarmos agir como ele nos ensina que devemos agir, e que isso é o mais importante no trabalho divino em nome de Jesus. E recordando mais uma vez da frase de Jesus, que nos fala: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então façamos aquilo que Jesus nos pede. Amemos o nosso próximo, amemos os nossos inimigos, tenhamos respeito por todas as pessoas, estendamos a nossa mão a todos aqueles que nos pedem ajuda e, de alguma forma, dentro daquela nossa possibilidade, daquilo que nós podemos fazer, façamos. Também não podemos sair fazendo por aí aquilo que não temos capacidade. Então, se eu sei, de repente, organizar alguma coisa, eu me coloco ali à disposição. Se eu sei varrer um chão, eu vou lá e me coloco à disposição para varrer um chão. Se eu sei falar alguma coisa, trazer algum conhecimento, a gente faz isso. Então, cada um faz segundo as suas aptidões, aquilo que consegue fazer, sem com isso também tentar abraçar o mundo, tentar fazer tudo. Quando fazemos em nome de Jesus, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo e nós vamos multiplicando as bênçãos que Deus nos traz, porque a palavra de Jesus ela é sempre redentora, ela é sempre um bálsamo que a todos que nós espalhamos e levamos essa palavra, ela sempre traz algo muito positivo na vida das pessoas. Então fiquem todos com Deus, que a paz de Jesus possa nos envolver, nos abençoar hoje e sempre. Muita paz a todos. Até a próxima, pessoal. Não deixem de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, e nós vamos trazendo sempre novas histórias, novos textos para nós aqui pensarmos um pouquinho sobre tudo isto e renovarmos a nossa fé e as nossas energias. Que Deus nos abençoe a todos. Até mais, pessoal.